Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e vou comentar sobre uma das questões aplicadas pela banca ABCP na Prefeitura Municipal de Vargem, São Paulo, para o cargo de professor de Educação Básica 1, ressaltando que em breve terá uma prova dessa mesma banca para o mesmo cargo na cidade de Taboão da Serra. E a questão aplicada é referente às regras de acentuação gráfica. Precisamos então ficar atentos a essas regras e verificarmos aí o que mudou devido ao novo acordo ortográfico. E é necessário que saibamos aí as regras de separação silábica e verificarmos aonde está a sílaba tônica. Para isto, precisamos relembrar o conceito de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando que a palavra oxítona é a que fica posicionada na última sílaba. Uma paroxítona na penúltima e uma proparoxítona na antepenúltima sílaba. Vamos então verificar aí a questão e o que se pede. Sobre as regras de acentuação presentes no texto, analise. A palavra reumatoide perdeu o acento com o novo acordo ortográfico? Um outro passo importante é reconhecermos aí também o conceito de um ditongo e um hiato. Precisamos aí separar a palavra reumatoide. Como será que eu a separo? Quantas sílabas tem? Será que eu menciono reumatoide? Ou eu consigo falar em um único fôlego? Reumatoide. A última forma que mencionei é a correta. Vamos realizar a separação aqui dessa palavra em específico. Reumatoide. Verifiquem aqui. Reumatoide. Qual que é aqui a sílaba tônica, a mais forte? É o TOI. Notem que aqui eu tenho o O e eu tenho o I. Na mesma sílaba, eu tenho o encontro vocálico, o encontro das vogais. Quando isto ocorre, eu vou chamar de ditongo. E ele é um ditongo aberto. Como assim um ditongo aberto? Ele não está nasalado. Eu consigo mencionar esta palavra espontaneamente, reumatoide. Notem aí que ao pronunciar essa palavra, essa sílaba toi, ela saiu de uma forma aberta, com som aberto, diferente de que se tivesse um tio aí que possibilitasse uma nasalidade na palavra. E percebam que a sílaba mais forte, ela não está na última, e sim na penúltima sílaba. Quando eu tenho um ditongo aberto e é uma paroxítona que termina em oi ou em ei, as palavras não são mais acentuadas conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Por isso que palavras como ideia, como que eu separo? Ideia é uma paroxítona. Plateia, centopeia não são mais acentuadas. Tudo porque é um ditongo aberto, estando aí posicionado na penúltima sílaba, portanto, sendo uma paroxítona. Desta forma, essas palavras realmente não são mais acentuadas. Desta maneira, a primeira alternativa aqui, ela é verdadeira. E notem que aqui está pedindo o seguinte: sabendo que V significa verdadeiro e F significa falso, a sequência correta das proposições acima é respectivamente. Esse termo respectivamente significa na mesma ordem. Então a primeira ela é verdadeira. Podemos desta maneira já excluir a letra D,
porque aqui menciona que a primeira é F, e não é F, ela é verdadeira. Vamos verificar agora a outra alternativa. Em relação às palavras frágil e diários, elas são acentuadas pela mesma regra? Bom, sabemos que realmente frágil e diários são palavras que são acentuadas, mas é a mesma regra que permite a acentuação delas? Vamos aqui verificar. A palavra frágil. Quantas sílabas? Uma, duas sílabas. Qual é a sílaba mais forte? É o frá. Sendo assim, não está na última, e sim está na penúltima sílaba. Tenho, então, uma paroxítona. Sabemos, então, que ela é uma paroxítona. E paroxítonas, anotem isso, que são terminadas em R, L, N, X e PS são acentuadas. Desta maneira, é necessário conhecer aí os posicionamentos das sílabas para verificar se elas vão receber a acentuação ou não. E as paroxítonas aí são muito importantes. Paroxítona terminada em R, L, N, X e PS, elas são acentuadas. Então, é por esse motivo que a palavra frágil recebeu este acento. Mas, será que a palavra diários seguiu essa mesma linha de raciocínio da palavra frágil? Vamos aqui verificar. Como que eu separo a palavra diários? Vejam só. Diários. Eu não vou falar diário. Percebam que eu consigo mencionar o rios tudo por meio de um único fôlego. Diários. Vou ter aqui novamente a sílaba mais forte no A. Portanto, se está na penúltima, última, penúltima. Essa é a sílaba mais forte. Vou ter aqui uma paroxítona. Lembrando, ressaltando que paroxítona é a penúltima sílaba mais forte. Mas notem que aqui o A ele está posicionado sozinho. Aqui eu vou ter uma regra, que é chamada de hiato. E o que vem a ser o hiato? O hiato são vogais tônicas, que devem ser o I ou U, e elas devem ser a segunda vogal do hiato. Notem aqui que eu tenho o encontro, eu tenho duas vogais, mas elas estão em sílabas diferenciadas. Ela permanece sendo uma paroxítona, mas eu tenho esse A, e esse A, pelo fato dele estar sozinho, ele é um hiato. Mas o que eu tenho que considerar, conforme eu mencionei anteriormente, é que as vogais tônicas, na regra específica do hiato, tem que ser o I ou U, e elas devem ser a segunda vogal do hiato. Por exemplo, a palavra saída. Notem que eu tenho aqui duas vogais separadas e o I é tônico, se transformando aqui em uma vogal. O I e o U são considerados hiato. Posso verificar também a palavra saúde. Notem que eu também tenho aqui a separação e o U se torna tônico por conta que ele está em uma separação. Eu falo saúde e não saúde. Eu falo saída e não saida. Percebam que esse U ele está sozinho, ele é um hiato. Essa é a regra específica do hiato, porque ele tem ali um I e um U tônico. Mas ele pode estar acompanhado também de um S, por exemplo, na palavra faísca. Verifiquem que eu tenho o I aqui que está acompanhado de um S.
vai ser um hiato da mesma maneira, mas ele está acompanhado de um S. Outra, balaustre. O U está aqui, acompanhado de um S. Essa é a regra específica do hiato. Mas aqui na palavra diários, note que eu tenho o A que está sozinho. E ele é uma paroxítona terminada em um ditongo oral, em um ditongo aberto. Diferente aqui da palavra saída, saúde, que não tem nenhuma terminação aqui em ditongo. Verifiquem que tem o D acompanhado do E, mas na palavra diários, posso ali considerar um hiato também, porque o A está sozinho, mas a regra específica do hiato são as que mencionei aqui na palavra saída, saúde, faísca, balaústre. Percebam que as palavras frágil e diários, elas são acentuadas pela mesma regra? Não. Frágil é porque termina em L e é uma paroxítona e assim tem que ser acentuada. E diários é porque esse A aí funciona como um hiato, embora ele seja aí uma paroxítona com um ditongo aberto. Qual que é o ditongo? O I e o O, que não foram separados. Vamos analisar agora a última. A última, a palavra exercício, é acentuada pela regra de que se acentuam sempre o I e o U tônico dos hiatos. Lembram aí do I e do U, que coloquei aqui no exemplo que acabei de comentar com vocês? Vamos separar a palavra exercício. Quantas sílabas tem? Será que eu falo exercício ou exercício? O iô, ele consegue aí entrar numa mesma sílaba, conforme o som que eu pronuncio. Desta maneira, vamos fazer aqui a separação. Exercício. Notem que o i aqui não está sozinho e não está acompanhado de S para ser um hiato. Então, essa palavra não é um hiato. Qual que é a sílaba mais forte? O si. Notem que eu tenho aqui a consoante C. Dessa maneira, tenho então uma paroxítona que está terminado em IO, que é o encontro de duas vogais, que eu chamo de ditongo, e é um ditongo aberto. Eu não tenho uma sílaba antes que tenha somente uma vogal para ser um hiato. Dessa forma, a palavra exercício, ela não é acentuada pela regra de que se acentuam sempre o I e o U tônico dos hiatos. Sendo assim, essa alternativa também é falsa. Desta maneira, o que nos leva à alternativa correta é a letra B. Fiquem atentos, então, às regras de paroxítonas, verifiquem as regras aí dos hiatos, realizem mapas mentais, façam mais exercícios, porque esta banca em específico, ela gosta muito de trabalhar com a questão da acentuação gráfica das palavras e das modificações que o novo acordo ortográfico trouxe à língua portuguesa. Lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.